Ricardo Brandão atravessava silencioso o piso de mármore polido de sua loja mais sofisticada no coração de São Paulo. O ar impregnado com o perfume discreto de lírios recém-arranjados e um leve toque de couro novo. A luz filtrava-se pelas amplas janelas, espalhando uma poeira dourada sobre vitrines impecáveis e prateleiras alinhadas, transformando cada detalhe em algo digno de um quadro. Se esta história te tocar, curta o vídeo e inscreva-se no canal para receber mais histórias inspiradoras. Mas naquele instante de perfeição arquitetada, um som cortante, o tilintar metálico da porta, quebrou o encanto. Ricardo parou. Seu olhar experiente captou, entre clientes que fingiam examinar mercadorias, um foco de tensão. O gerente da loja, com voz ríspida e palavras afiadas como lâmina, humilhava uma funcionária jovem, negra, cuja expressão oscilava entre constrangimento e resistência silenciosa. O murmúrio dos clientes se reduziu a um sussurro constrangido, alguns desviaram o olhar, outros fingiram não ver. No fundo da loja, quase imperceptível, a presença calma da irmã Clara, vestida com simplicidade, carregando uma pequena caixa de roupas doadas para a campanha beneficente da loja. Ao lado, uma cesta com flores e um livro de orações, pousados sobre uma mesa discreta. Ela observava a cena, olhos serenos, postura de quem compreende mais do que revela. Ricardo sentiu o estômago se contrair. O tom do gerente era cruel, a cada palavra lançando farpas invisíveis na atmosfera já tensa. Mas foi quando Ricardo percebeu o objeto nas mãos da jovem funcionária, Ana, que o mundo pareceu perder o foco por um instante. Ela segurava, quase instintivamente, um pequeno medalhão dourado, gasto pelo tempo, pendendo de uma corrente sutil. Um objeto antigo, de valor mais afetivo do que material, e, para Ricardo, algo inconfundivelmente familiar. A visão daquele medalhão abriu uma fissura de dor e lembrança, algo enterrado há muito, mas nunca esquecido. O coração de Ricardo acelerou, e uma velha inquietação ressurgiu. Ele se obrigou a respirar fundo, disfarçando o impacto. Com passos calmos e postura irretocável, avançou em direção ao tumulto, olhos fixos na cena, mas, por trás do semblante sereno, um propósito oculto começava a delinear-se, mais forte a cada passo dado. Ricardo Brandão, ainda sentindo o peso de sua decisão recente, observou o gerente atravessar o salão apressado, rumo ao escritório dos fundos. O burburinho discreto dos clientes se espalhava como um véu, olhares curiosos e sussurros percorrendo os corredores de mármore claro. O aroma cítrico do lustramóveis misturava-se ao cheiro forte do café fresco, criando uma atmosfera paradoxalmente acolhedora e tensa. Ana, ainda recomposta apenas em parte, respirava fundo. Seus dedos hesitantes percorriam a superfície do medalhão antigo, que reluzia à luz suave das luminárias douradas. O gesto era quase involuntário, como se o objeto oferecesse abrigo silencioso diante da vergonha. Ricardo fitou aquela cena, os olhos úmidos de Ana, o movimento delicado de um guardanapo branco contra a pele, a dignidade procurando espaço por entre as rachaduras da humilhação. Irmã Clara se aproximou, passos calmos, hábito impecável, e pousou a mão leve sobre o ombro da jovem. Não disse nada, não precisava. O gesto bastava, transmitindo compaixão e uma força silenciosa. Por um instante, o tempo pareceu suspenso, a luz incidiu diretamente sobre o medalhão, provocando um brilho dourado que atingiu Ricardo como uma faísca em meio ao cotidiano. Uma lembrança antiga, marcada pela dor da perda, atravessou-lhe a mente como um relâmpago, o mesmo tipo de medalhão, as mesmas mãos pequenas, a promessa de proteção não cumprida. Ricardo, de terno escuro perfeitamente ajustado, cabelo prateado penteado para trás, era a imagem discreta do poder. Mas por dentro, turbilhões de culpa e saudade se misturavam à indignação pelo que acabará de presenciar. Seus olhos, normalmente frios, vacilaram numa centelha de vulnerabilidade ao encontrar o olhar de um segurança ao fundo. O homem, atento e discreto, assentiu quase imperceptivelmente, como se partilhasse um segredo antigo ou estivesse à espera de um comando. Ricardo sentiu a urgência de agir, mas conteve-se. Revelar sua identidade naquele momento não parecia certo, nem prudente. Havia algo no olhar de Ana, na presença de irmã Clara, naquela cumplicidade silenciosa com os funcionários, que lhe dizia para esperar. Em vez disso, decidiu sair sob um pretexto qualquer, prometendo a si mesmo voltar em breve. Havia perguntas demais no ar e pistas demais implorando por respostas. Ao atravessar a porta, já arquitetava sua próxima visita, e desta vez, ninguém saberia quem ele realmente era. Ricardo voltou à loja no fim da tarde, sob a luz dourada que atravessava as vitrines e tingia de nostalgia os corredores silenciosos. O movimento era escasso, e o ambiente parecia suspenso, como se aguardasse algo a ser revelado.
Ana estava junto a uma pilha de caixas, organizando com delicadeza alguns objetos de porcelana. Seus dedos hesitavam por um instante ao tocar o medalhão antigo, que repousava discretamente sobre o balcão. Irmã Clara conversava em voz baixa com outra funcionária ao fundo, mas seus olhos atentos seguiam cada gesto de Ana, oferecendo-lhe um sorriso tranquilizador sempre que se cruzavam. Ricardo se aproximou do expositor central, fingindo interesse por uma peça decorativa. Bonita essa disposição, disse, a voz amistosa, mas com um tom de curiosidade contida. Ana agradeceu, ajeitando o medalhão com a ponta dos dedos, como se o ato lhe devolvesse breves instantes de segurança. Ricardo observou o movimento, notando o cuidado quase ritualístico. Você trabalha aqui há muito tempo? Perguntou, a voz baixa, quase um convite à confiança. Ana hesitou, mas respondeu com sinceridade, vai fazer 1 ano, sim. Minha mãe sempre diz que a gente precisa agarrar as oportunidades, sabe? Ela lançou um olhar rápido para a irmã Clara, que, percebendo, assentiu com gentileza, encorajando-a a continuar. Não é sempre fácil. Mas tento dar conta. Ainda mais agora, que minha irmã mais nova ficou doente. O emprego ajuda bastante em casa. Ricardo percebeu, nos olhos de Ana, a mistura de orgulho e cansaço. Ele sorriu, buscando aliviar o peso da conversa. Sua dedicação é admirável. E vejo que você tem bons amigos por aqui. Apontou discretamente para a irmã Clara, que respondeu com um aceno de cabeça, transmitindo uma cumplicidade silenciosa. No fundo da loja, outra funcionária os observava, intrigada com a aproximação do proprietário, mas sem coragem de intervir. Ana ajeitou novamente o medalhão e Ricardo compreendeu que havia mais naquela história do que ela revelava. Despediu-se com um leve aceno, prometendo voltar em breve. Enquanto atravessava a porta, ouviu irmã Clara dizer, em tom baixo, mas claramente audível, diga a dona Margarida que continuo rezando por ela. Ricardo parou por um instante, sentindo o nome ecoar dolorosamente no passado que tentava esquecer. Ricardo parou no meio do corredor, como se o tempo tivesse sido suspenso por um instante. O nome Dona Margarida, pronunciado suavemente por irmã Clara, soou como um sino inesperado, atravessando o zumbido constante do ar-condicionado e abafando até mesmo o sutil clique da vitrine sendo trancada. Um aperto tomou conta do peito de Ricardo, a mandíbula se contraiu sem que ele percebesse, e seus ombros se ergueram num reflexo involuntário, revelando a tensão que o dominava. Ana, alheia à tempestade interna do patrão, continuava a organizar as prateleiras, os olhos atentos ao inventário e o medalhão reluzindo discretamente contra o uniforme. Perto da porta, irmã Clara ajeitava a alça da sacola de doações no ombro, preparando-se para sair. Antes de cruzar a soleira, ela lançou um olhar breve na direção de Ricardo, não um reconhecimento explícito, mas algo mais profundo, quase investigativo, como se buscasse algo por trás do semblante controlado do empresário. Um dos seguranças próximos à entrada percebeu o momento e, por um segundo, seus olhos alternaram entre Ricardo e a religiosa, captando a tensão silenciosa no ar. Na mente de Ricardo, imagens confusas começaram a emergir, o som abafado de risadas em uma sala antiga, o cheiro de madeira encerada, uma voz carinhosa interrompida por palavras não ditas, e um vulto feminino afastando-se por um corredor iluminado pelo sol. Nada era claro, mas o nome Dona Margarida era o fio tênue que unia todas aquelas sensações esquecidas e o fazia se perguntar que segredos estavam prestes a ser desenterrados. A iluminação suave da loja, filtrada por grandes vitrines, parecia sublinhar a gravidade daquele instante. O ar levemente frio tocava a pele de Ricardo, que, buscando ancorar-se ao presente, levou a mão ao bolso. Sentiu o contorno de um cartão de visitas, antigo e gasto, ou talvez de um pequeno bilhete com palavras escritas há muito tempo, um gesto instintivo para se lembrar de onde estava, antes de mergulhar no desconhecido. Se você está gostando desta história, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder outros relatos emocionantes e inspiradores. Respirando fundo, Ricardo tomou uma decisão. Não falaria com irmã Clara ainda, mas algo dentro dele exigia respostas. Com passos calculados, seguiu discretamente até a porta, determinado a observar para onde a religiosa iria. O passado parecia chamá-lo, e ele sabia que não conseguiria ignorar esse chamado por muito mais tempo. Ricardo saiu da loja com passos calculados, sentindo a diferença brusca entre o ar abafado do interior e o frio cortante da rua. O vento trazia consigo o cheiro de pão recém-saído do forno de uma padaria próxima, misturado ao aroma úmido do asfalto ainda molhado pela chuva fina do início da tarde. O ruído do trânsito, buzinas dispersas e o vai-vem apressado de pessoas, tornava a cidade viva e, ao mesmo tempo, indiferente ao que se passava dentro de cada um.
Ele avistou irmã Clara caminhando com serenidade, segurando uma pequena sacola amarela com o logotipo discreto da loja de Ricardo, um detalhe que o fez apertar o passo, mantendo-se a distância suficiente para não ser notado. Os sapatos dela mal faziam barulho sobre a calçada, mas os próprios passos de Ricardo soavam mais pesados, como se cada lembrança tornasse o chão mais difícil de atravessar. Ao passar por uma banca de jornal, irmã Clara foi calorosamente cumprimentada por um senhor de cabelos grisalhos, que sorriu e fez menção de tirar o chapéu. Mais adiante, uma mulher com sacolas de feira parou para trocar algumas palavras com ela e, em meio ao murmúrio da conversa, Ricardo captou nitidamente o nome de Ana. Era como se a cada esquina a linha entre o presente e o passado se estreitasse, e a figura de irmã Clara se tornasse a chave para um enigma antigo. O caminho seguiu por entre prédios de tijolos ásperos e vitrines embaçadas, o cheiro de incenso vindo de uma pequena capela misturando-se ao frio. Ricardo sentiu o peso do medalhão antigo em sua mente, a memória do nome Dona Margarida ecoando como um aviso. Ele se perguntava por que tudo aquilo parecia tão familiar, por que o destino insistia em cruzar suas histórias naquele instante. Quando irmã Clara finalmente parou diante de um portão simples de madeira, olhou discretamente para os lados e entrou, fechando a porta devagar, Ricardo permaneceu imóvel na calçada. O mundo ao redor continuava, indiferente, mas para ele, cada detalhe era uma pista, cada nome uma promessa de revelação. Ficou ali por um momento, o nome de Ana repicando em sua cabeça como um sino distante, sentindo crescer dentro de si a decisão de ir além da hesitação. Era hora de descobrir, finalmente, o que unia aquelas vidas e por que o passado ainda exigia respostas. Ricardo deixou a calçada silenciosa para trás, sentindo o frio da noite se infiltrar enquanto deslizava para o banco traseiro do carro. O motorista aguardava em silêncio, e a porta se fechou com um clique abafado. O motor ligou, vibrando suavemente sob seus pés, misturando-se ao som distante dos pneus sobre o asfalto úmido e ao murmúrio da cidade que nunca dormia. Ricardo passou os dedos pelo couro macio do assento, sentiu o cheiro familiar do interior do carro, um toque de aftershave, couro envelhecido e ansiedade. Pegou o celular, seu reflexo distorcido misturando-se às luzes dos postes do lado de fora. Com a voz baixa, quase sussurrando, ele fez a ligação que evitara por tanto tempo. Pediu discrição absoluta, instruindo seu assistente de confiança a levantar tudo o que pudessem sobre irmã Clara, a mulher de rosto sereno que acabará de desaparecer na casa modesta. O foco era claro, conexões com Ana, qualquer relação com o nome Dona Margarida, que ecoava como um sussurro incômodo em sua memória. Não queria alarmar ninguém. Tudo deveria ser feito sob a superfície, sem levantar suspeitas. Enquanto falava, uma imagem antiga atravessou sua mente, o nome Margarida, escrito com a tinta desbotada em uma carta guardada a 7 chaves na gaveta de seu antigo escritório, um retrato amarelado, 3 rostos onde só 2 sorriam abertamente, o terceiro meio oculto pela sombra. O eco de uma voz feminina, distante, repetindo aquele nome, Margarida, em um tom carregado de segredo e dor. Era mais sensação do que lembrança, mas o peso era real, tornando a busca urgente, quase vital. Ricardo encerrou a ligação. O telefone parecia mais pesado em sua mão. Pegou o pequeno bloco de notas que sempre carregava, e, com a caneta de ponta fina, anotou nomes, traçou linhas, circulou Margarida com firmeza, como se o gesto pudesse lhe dar domínio sobre o que escapava por entre os dedos do tempo. Enquanto o carro avançava, Ricardo olhou pela janela, os reflexos das luzes deslizando sobre seu rosto pensativo. Uma notificação discreta vibrou em seu celular. Era uma mensagem curta do assistente, haviam encontrado algo relevante e sugeriam um encontro presencial. Amanhã, finalmente, ele começaria a juntar as peças do passado que insistia em se ocultar. Ricardo chegou cedo ao café, onde o ambiente parecia suspenso no tempo. As luzes eram suaves, projetando sombras douradas sobre as mesas polidas, o som dos talheres ecoava discretamente, misturando-se ao aroma intenso de café fresco que pairava no ar. Seu contato já o aguardava em um canto reservado, de costas para a janela, com um envelope fino repousando entre os dedos. Ricardo sentiu o coração acelerar ao se aproximar, o leve render do piso antigo sob seus passos lembrando-lhe de outros tempos. Sentou-se em silêncio, aceitando o envelope com um gesto contido. O papel era áspero ao toque, transmitindo uma estranha solenidade. Do lado de fora, a chuva recente deixara poças que refletiam as luzes da rua, distorcidas a cada carro que passava. Enquanto abria o envelope, sentiu o peso de algo familiar, não apenas as informações, mas a conexão profunda com o passado que parecia prestes a emergir. O contato começou, voz baixa e segura.
Descobriu-se que irmã Clara dirigia um programa de assistência comunitária, justamente o mesmo em que Ana trabalhava como voluntária há anos. O detalhe que prendeu a respiração de Ricardo foi o endereço. O centro funcionava no antigo casarão da rua São Vicente, aquele que, décadas atrás, pertencia à família Brandão. O nome gravado na placa de latão ainda ecoava em sua mente. Subitamente, flashes de lembranças vieram, o cheiro reconfortante de pão saindo do forno de lenha, as risadas se espalhando pelo corredor de azulejos claros, a mão firme de Dona Margarida guiando pela porta principal nos dias de infância, um gesto de carinho e pertencimento que agora parecia tão distante. Enquanto folheava os papéis, os dedos de Ricardo tremiam levemente, sentindo o frio do envelope misturado ao calor da xícara ao lado. O contato aguardou um instante, observando o impacto daquela revelação. Ricardo recostou-se na cadeira, olhando para o reflexo distorcido das luzes na janela e tentando organizar os pensamentos que se embaralhavam entre saudade e remorso. Antes de se despedirem, o contato comentou, quase como quem confidencia um segredo, haverá uma reunião especial no centro comunitário na próxima semana. Irmã Clara estará presente, assim como Ana. Era a oportunidade perfeita para Ricardo mergulhar de vez nesse universo, e, talvez, começar a entender o quanto suas histórias já estavam entrelaçadas muito antes daquele dia. Ricardo chegou ao centro comunitário no início da noite, desacelerando o passo ao se deparar com a rua modesta, onde as luzes quentes escapavam pela porta aberta e o aroma de comida caseira se misturava ao ar fresco. Crianças corriam em volta da calçada, suas risadas se perdendo nas sombras, enquanto adultos conversavam baixo ao redor da entrada. Por um instante, Ricardo hesitou, sentindo-se como um estranho diante daquele cenário tão distante de seu mundo de luxo. Dentro do casarão, o ambiente era acolhedor e simples. O piso de madeira antiga rangia sob cada passo, fileiras de cadeiras dobráveis cuidadosamente alinhadas formavam pequenos círculos de conversa, e faixas coloridas com frases de esperança adornavam as paredes, dando ao espaço um ar de festa modesta. O aroma de especiarias vindas da cozinha preenchia o salão, misturando-se ao som leve de um violão tocado ao fundo e ao burburinho suave de vizinhos trocando confidências. Irmã Clara movia-se pelo salão com naturalidade, cumprimentando cada pessoa com um sorriso e um breve toque de mão, como se estivesse em casa entre todos ali. Ana, sentada à mesa de canto, inclinava-se atenta para auxiliar uma senhora idosa a preencher um formulário, sua voz baixa e paciente transmitindo tranquilidade. Ricardo observou tudo à margem, absorvendo quanto aquelas duas mulheres pareciam pertencer profundamente àquele lugar, algo que ele próprio não sentia havia anos, talvez nunca. Enquanto tocava o encosto de uma cadeira gasta, sentiu sob os dedos a madeira polida pelo tempo e pelas histórias compartilhadas ali. Aproximou-se discretamente da mesa de quitutes, onde um voluntário lhe ofereceu um copo de suco e uma fatia de bolo. Trocaram palavras breves sobre o clima e o movimento do centro naquela noite, e Ricardo, atento, captou ao fundo a voz de Ana conversando com outro visitante. Entre frases cortadas pelo som de uma criança sendo acalmada, ele captou menções à noite sem dormir, a esperança de um tratamento e a força para não desistir, fragmentos de uma luta silenciosa, mas repleta de dignidade. De repente, irmã Clara ergueu o olhar e, reconhecendo Ricardo, acenou com um leve sorriso, cordial e curioso, antes de se dirigir para uma porta lateral. Ana logo a seguiu, carregando uma pasta surrada. As duas entraram no pequeno cômodo e fecharam a porta atrás de si, deixando Ricardo tomado por uma expectativa crescente. O que estaria sendo discutido ali dentro? Que verdades se escondiam por trás daquelas portas fechadas? Se você está gostando dessa história, aproveite para comentar aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo agora. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras. Ali, entre o cheiro de especiarias e os ecos de memórias antigas, Ricardo percebeu que estava mais perto do que nunca de descobrir os segredos que vinham assombrando seus dias, e talvez, enfim, encontrar uma forma de reparação. Ricardo hesitou diante da porta lateral, sentindo o batimento do próprio coração ecoar no corredor estreito. Do outro lado, vozes abafadas se entrelaçavam com longos silêncios, vez ou outra, o rangido antigo da madeira parecia anunciar algo prestes a desmoronar. Um voluntário passou apressado, equilibrando uma bandeja com copos de plástico, e lhe dirigiu um sorriso breve, quase cúmplice, antes de desaparecer no corredor adjacente. Ele se aproximou ainda mais, quase colando a lateral do corpo na parede fria, forçando o ouvido para captar fragmentos do que se dizia lá dentro. Palavras soltas emergiam como ilhas em meio à neblina, documentos, promessa, e de novo, aquele nome, Margarida, que já havia escutado antes, agora carregado de um peso novo e quase insuportável.
Cada sílaba parecia abrir fissuras dentro dele, misturando esperança e inquietação numa ansiedade quase infantil. Por um instante, Ricardo sentiu o impulso de simplesmente empurrar a porta e exigir respostas. Mas se conteve, esmagado entre o desejo de revelação e o receio de expor antigas feridas. Sua mente girava, repassando memórias há muito enterradas, um jantar interrompido por uma notícia grave, a oração sussurrada por uma mulher de fé, o mesmo símbolo de cruz agora pendendo do pescoço de irmã Clara. As lembranças se misturavam ao presente, tornando o ar do corredor pesado, denso de significados. Foi então que, por uma fresta discreta na porta, Ricardo viu o medalhão antigo reluzir nas mãos de Ana. O objeto, iluminado por um raio de luz difusa, cintilou de um jeito que lhe tirou o ar por um segundo. Era como se todo o passado, e tudo que ele sempre evitou enfrentar, estivesse ali, concentrado naquele pequeno círculo de metal há muito perdido de vista. O cheiro de papel e tinta escapava do ambiente, junto ao som delicado de páginas sendo viradas. O celular de Ricardo vibrou no bolso, mas ele ignorou, incapaz de se afastar. O corredor parecia mais quente ali, a luz amarelada filtrando segredos, como se aquela parte do casarão guardasse as verdades mais profundas de todas. Subitamente, a porta se abriu. Irmã Clara surgiu, o rosto surpreso ao notar Ricardo tão perto, olhos nos olhos, a tensão pairando como eletricidade no ar. Por um instante, tudo parou, perguntas, respostas e segredos comprimidos no espaço entre os dois, anunciando que o confronto definitivo era agora inevitável. O silêncio que se seguiu ao abrir da porta era quase palpável, como se o ar do corredor se tornasse mais denso e carregado de significados ocultos. Irmã Clara, com uma serenidade treinada nos anos de trabalho pastoral, recuperou-se rapidamente, esboçando um sorriso contido. Boa noite, Sr. Brandão. Espero que tenha encontrado o centro em ordem. Seus olhos analisavam Ricardo com cautela, mas a voz mantinha-se calma, quase afável. Explicou, em poucas palavras, o trabalho que realizavam ali, o compromisso com as famílias da região, e mencionou, de passagem, as antigas conexões que o casarão mantinha com velhos nomes da cidade, pontuando cada frase com a dignidade de quem sabe de onde veio. Ricardo a escutava com atenção, o rosto impassível, mas o olhar inquieto traía a tempestade que se movia por dentro. Por trás do tom cordial, ele buscava brechas, qualquer detalhe que lhe desse pistas sobre o que realmente ligava aquelas pessoas ao seu passado. Quando o nome Margarida surgiu, quase casualmente, Ricardo insistiu, fingindo desinteresse. Curioso, ouvi esse nome há pouco. Tem algum significado especial para a senhora, irmã Clara? Ela hesitou, apenas por um instante, mas o suficiente para que o silêncio se tornasse revelador. Ah, Dona Margarida, foi uma mulher admirável, muito respeitada por aqui. A resposta, vaga e estudada, parecia esconder mais do que dizia. Nesse momento, Ana apareceu à porta, segurando uma pasta de documentos contra o peito. Trocou um olhar silencioso com irmã Clara, uma troca rápida, mas carregada de algo não dito, talvez um pedido de cautela, talvez um aviso de que o tempo estava se esgotando. Ana recuou em silêncio, desaparecendo no corredor. O som distante de vozes vindas do salão principal se misturava ao calor suave das luzes da sala, enquanto um leve perfume de incenso pairava no ar, impregnando as roupas de irmã Clara e intensificando a sensação de mistério. Ricardo manteve o tom neutro, mas sentia o coração acelerado. Por mais que tentasse se controlar, sabia que estava à beira de descobrir algo que poderia mudar tudo. Irmã Clara, então, deixou escapar, como quem oferece um fio de esperança. Conheci alguém muito próximo da sua família, há muitos anos, talvez um dia possamos conversar mais sobre isso. Não era uma confissão, mas uma promessa velada. Antes que Ricardo pudesse pressionar mais, irmã Clara sorriu, dessa vez com uma doçura real, e o convidou. Amanhã teremos um encontro especial aqui. Creio que todas as respostas que procura estarão ao seu alcance. O senhor aceita vir? Ricardo assentiu, sentindo que não havia mais volta. Ao sair pelo corredor, as sombras se alongavam atrás dele, e o peso da expectativa tornava cada passo mais lento. Sabia, com uma certeza incômoda, que a próxima noite poderia desvelar segredos capazes de transformar tudo para sempre. Ricardo voltou para casa naquela noite sentindo o peso do silêncio que o aguardava. O contraste era quase cruel. Deixará para trás o calor das vozes, o aroma de café fresco e o burburinho do centro comunitário, para se ver cercado pelo luxo contido e pela penumbra elegante de seu próprio apartamento. As luzes suaves desenhavam sombras longas sobre o chão de madeira encerada, o tic-tac de um relógio antigo era o único som, misturando-se ao murmúrio distante da cidade, filtrado pelas janelas fechadas.
Sentou-se diante da escrivaninha e, com gestos lentos, organizou os papéis que vinha acumulando nos últimos dias. Ali estavam as anotações sobre Margarida, o nome ressurgido das cinzas do passado, referências discretas à irmã Clara, sempre à margem dos registros, recortes de impressões sobre Ana, a jovem de olhar atento, e, em destaque, um esboço do medalhão que parecia pulsar com sua própria história. Cada peça era familiar, mas o conjunto ainda escapava à compreensão total, como se faltasse o fio que amarraria todas as pontas soltas. Ricardo passou os olhos pelas linhas rabiscadas e deixou-se invadir pela dúvida. A revelação que tanto buscava viria como alívio ou como nova ferida? Seria recebido como alguém disposto a reparar ou como intruso num enredo que não lhe pertence mais? Por um instante, recordou a si mesmo o menino, sentado em um banco de igreja ao lado da mãe. O cheiro de incenso, o som abafado das vozes em oração, e aquela sensação de esperança nervosa diante do desconhecido. Ergueu-se devagar, abriu o guarda-roupa e separou uma camisa sóbria, paletó discreto, calça escura. Colocou o bloco de anotações e uma caneta na pasta de couro, fechando-a com um estalo suave. Ao se olhar no espelho, hesitou. O reflexo mostrava alguém à beira de um limiar, não apenas o empresário de sempre, mas o homem prestes a confrontar as sombras da própria história. Pegou o telefone, os dedos frios de antecipação, e confirmou o encontro no casarão para o dia seguinte. Palavras breves, voz contida, mas o coração acelerado. O cheiro de madeira polida misturava-se ao ar da noite, enquanto ele fechava a janela e sentia o vidro frio contra a palma da mão. As sombras se alongavam, ganhando vida conforme a escuridão tomava conta do cômodo. Ricardo permaneceu ali, contemplando as luzes de São Paulo que cintilavam distantes, como promessas esperando para serem cumpridas. Amanhã, enfim, viriam as respostas, mas respostas, sabia, quase sempre cobram um preço. Ricardo chegou ao salão iluminado do centro comunitário, um espaço simples mas transformado naquela noite por uma luz suave de velas e pequenos abajures, refletida nos rostos atentos dos presentes. O aroma discreto de flores recém-colhidas misturava-se ao cheiro antigo de madeira encerada, enquanto vozes baixas ressoavam, criando um clima de expectativa e respeito. A cada passo, Ricardo sentia o peso do momento e do passado que ali se entrelaçavam. Irmã Clara avançou até o centro do salão, seu olhar sereno e voz firme preenchendo o ambiente. Falou sobre esperança, sobre a força que surge quando pessoas se unem por algo maior que elas mesmas. Mas, à medida que as palavras fluíam, o discurso ganhou um tom mais íntimo. Ela contou sobre tempos difíceis, sobre uma mulher chamada Margarida, que, anos atrás, ofereceu abrigo, proteção e dignidade a quem mais precisava, inclusive a ela própria e a uma criança assustada, marcada por dores antigas. O nome de Ricardo foi pronunciado, e todos os olhares se voltaram para ele. Irmã Clara, com gentileza, revelou que Margarida havia sido ela invisível entre suas vidas, salvando Irmã Clara, protegendo Ana, e deixando um legado de coragem que agora se manifestava naquele encontro. Ana, segurando o medalhão, aproximou-se, com as mãos trêmulas, o entregou a Ricardo. Era o mesmo objeto que ele reconhecera, o símbolo de sua família, portador de memórias e promessas jamais cumpridas. Ana, emocionada, confessou que guardou o medalhão com receio de despertar fantasmas adormecidos, mas sempre acreditou que um dia ele encontraria o verdadeiro dono. Ricardo recebeu o medalhão com dedos vacilantes, sentindo o frio do metal aquecer-se em sua palma. As lágrimas vieram sem resistência, e ele, com voz embargada, agradeceu às duas mulheres por preservarem não só um objeto, mas a esperança e o respeito por uma história compartilhada. O silêncio tomou conta da sala, logo rompido por uma salva de palmas calorosa. O ar parecia mais leve, a música de fundo suavemente preenchia o espaço. Ricardo, enfim, compreendeu que sua busca não era apenas por respostas, mas por reconciliação e novos laços de confiança. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para mais relatos emocionantes e inspiradores. Lembre-se, toda história tem o poder de mudar uma vida, talvez até a sua. Ricardo saiu para a noite fresca, o medalhão apertado contra o peito. Caminhou pela calçada iluminada, sob o olhar silencioso da cidade, sentindo-se finalmente em paz e pronto para um recomeço.